Olá, meu nome é Neila Cristina Ramos. Nós cursamos licenciatura de Pedagogia na Uninter no Polo de Colombo. Olá, meu nome é Ana Sara. Bom, e o tema do nosso portfólio é diversidade cultural. E o tema do nosso plano de ação é a origem de Colombo. E o público-alvo nosso será as crianças da quarta e quinta série, de 10 e 11 anos. Eu vou contar um pouquinho a história de Colombo. Para conhecer as origens de Colombo, temos que voltar no tempo, recuando a um passado distante, sem que um grupo ou uma determinada história prevaleça frente a outra. Assim, a história de Colombo começa antes da chegada dos primeiros imigrantes europeus, por volta de 1878, que desenvolveram e fizeram crescer o município. A origem de Colombo está nos primeiros povos que aqui ocupavam antes da chegada dos portugueses. Foram os indígenas que ocuparam primeiramente as terras que hoje pertencem a Colombo. Assim como em todo o Paraná, eram em grande número, espalhados por várias tribos e vivendo da exploração da natureza, plantando, colhendo frutos e sementes como o pinhão e caçando. Com o tempo, foram desenvolvendo utensílios e ferramentas simples de acordo com as suas necessidades. A ocupação desses povos se confirma quando são encontrados vestígios da sua ocupação, como os potes de barro, cerâmicas, instrumentos feitos de pedra ou de osso para cortar, como lâminas de machado e pilões. Moradores de Colombo encontraram materiais arqueológicos pertencentes aos índios enquanto lidavam com a terra para plantar. Alguns materiais são encontrados no acervo do Museu Cristóvão Colombo. Outra evidência da presença indígena no município está nos nomes dos bairros, como o tradicional bairro Bacaitava. A origem do nome é indígena e quer dizer pedra furada. No século XVI, com a chegada dos portugueses no Brasil, a ocupação indígena sofreu mudanças. O contato do índio com o branco significou o encontro de culturas completamente diferentes. O índio costumava não ser hostil com o português, e isso permitiu que fosse usado como mão de obra na exploração do ouro e da terra. Alguns se mesclaram aos portugueses, levando à miscigenação, enquanto outros, não suportando a escravidão, se deslocaram para as terras retiradas. Alguns se mesclaram aos portugueses, levando à miscigenação, enquanto outros, não suportando a escravidão, se deslocaram para as terras retiradas. Bom, a justificativa do nosso trabalho seria a necessidade de aprender e conhecer mais sobre a sua cidade, bem como a valorização da cultura indígena, que faz parte de toda a história do povo brasileiro. Os objetivos seriam incentivar a criatividade dos alunos, propagar a cultura indígena e conservar as origens da nossa cidade. A síntese do assunto. Ana Home afirma que quando se trabalha com a primeira infância, a arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela engloba o sentir, o ver, o falar, etc. O importante é ter um adulto por perto colaborando e não controlando. A metodologia seria assim: a professora apresenta o mascote, logo em seguida conta a história para toda a turma, depois cada criança criará o seu próprio mascote e por fim levará o mascote para casa para contar a história para os seus familiares. A avaliação. As crianças seriam avaliadas segundo sua criatividade e imaginação na criação do seu mascote. Bom, e esse é o nosso mascote. Essa aqui é a toca que a gente criou, e esse aqui seria o índiozinho que a gente fez, que faz parte de toda a história que a gente contou da origem de Colombo. Lembrando que ele é feito de materiais recicláveis, como garrafa PET, e esse é o nosso trabalho.